Devocional Intimidade está de volta e nós vamos agora para o nosso tema da semana, segunda ministração. E o nosso tema é agregando valores sobre o coração ferido. Alguém que está com o coração machucado, desesperançado. E nós vamos lançar os valores dos céus sobre a vida dessas pessoas, para que elas possam ter uma luz de esperança, encontrar o caminho, como essa canção do Jeremy Camp que a gente ouviu no primeiro bloco, falando sobre o caminho. São gritos de amor, são gritos de vida, são pessoas que precisam receber o amor de Deus. E eu e você temos esses valores e o Senhor desperta em nós esses valores para que nós possamos viver o tempo e a vida de Deus aqui nesta terra. E nós vamos ler 2 versículos, na verdade, na carta de Romanos. Vamos ler Romanos 2:4 e também 14:12. Você já abriu a sua Bíblia? Já acessou a sua Bíblia? Vamos ler juntos então. A palavra de Deus nos diz assim, ó. Versículo 4 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Agora vamos lá para o capítulo 14, verso 12. A palavra de Deus diz assim, ó. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. A nossa palavra, então, é tolerância, um bálsamo de paz. Falar de tolerância no tempo que a gente está vivendo realmente é um confronto para todos nós. Porque se existe algo que a sociedade atual, que a geração atual não tem tido, é tolerância. E tolerância é algo tão forte porque a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor tem como único objetivo, como única meta, o arrependimento do ser humano. Então, quando o Senhor tolera as nossas áreas de limitação e vai expondo isso diante de nós, é para que nós venhamos a ser transformados. E você lembra daquela parábola do credor incompassivo? Quando aquele homem foi perdoado de uma dívida bem menor e depois de perdoado, quando alguém que devia para ele veio para negociar essa dívida com ele, ele então o lançou na prisão. Ele não foi tolerante com aquela outra pessoa, assim como o Senhor da Seara havia sido tolerante para ele. E depois ele foi lançado à prisão para ser atormentado pelos guardas, ser atormentado pela sua própria maldade. Então, meus queridos, tolerância, por que eu coloquei essa palavra tolerância, um bálsamo de paz? O contexto dessa carta de Romanos estava falando de todo o legalismo, de toda a religiosidade dos judeus que não receberam Jesus como Messias e viviam sobre todo o encargo da lei, e a lei só é completamente realizada se nós cumprirmos cada detalhe da lei. E isso não acontecia com todos. Isso gerava um legalismo muito grande. Nós temos várias passagens que falam sobre isso. Então Paulo estava falando aqui, só Jesus, só Deus pode julgar toda a humanidade. Até o versículo 1 do capítulo 2 diz assim, ó. Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for. Aqui ele estava dizendo, não é porque tu és judeu, porque tu és do povo escolhido, que tu podes julgar a quem quer que seja. Então, quando a gente fala de tolerância, mas agora eu vou ter que tolerar o pecado, eu vou ter que tolerar o erro, não. Tolerância não é você botar panos quentes sobre o pecado, é você não entrar numa área de julgamento. E é tão interessante porque o próprio Espírito Santo, ele é tolerante conosco o tempo todo. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós falhamos? Falando de perdão, por exemplo, né? Chegou-se diante de Jesus e disse, até quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus disse, 70 vezes 7, isso ao dia. Eu sou meio devagar de matemática, mas eu sei que é muita coisa isso durante um dia. São 300 e lá vai vezes ao dia. Ou seja, o tempo todo você gerar o perdão. E nós, como discipuladores, temos esse desafio de tolerar e de entender o tempo de cada pessoa. Você já parou para pensar quanto tempo você levou para chegar no lugar onde você está nesse momento? Para chegar no entendimento onde você está nesse momento? E volte um pouquinho no tempo agora, coloque o relógio no anti-horário, coloca para trás um pouquinho, vai no anti-horário aí. E veja quantas pessoas foram tolerantes com você. Quantas pessoas Deus colocou no seu caminho
que toleraram, que suportaram. Ainda bem que tem aquele versículo na Bíblia que diz assim, né? Suportai-vos uns aos outros. Porque muitas vezes no processo de transformação, a gente comete alguns erros bem difíceis de serem tolerados. Mas se o próprio Cristo tolera a mim, a você, quem somos nós para não tolerar quem quer que seja? E o discipulado é uma expressão de amor. O discipulado é olho no olho. O discipulado é carinho, o discipulado é atenção. Agregar valores sobre o coração ferido, se fala de tempo. E tempo induz ao amor, tempo induz a graça, tempo induz a misericórdia. Por isso que todos os dias eu e você temos que ter a nossa intimidade com Cristo, para que o nosso caráter seja transformado e que nós sejamos tolerantes com as outras pessoas e que também aguardemos o tempo dela, porque a gente tem uma facilidade de esquecer o tempo que a gente levou para chegar onde a gente está nesse presente momento. E esses valores agregados sobre essas pessoas tão necessitadas, tão feridas, tão machucadas, a tolerância é um bálsamo de paz. Sabe por quê? Porque às vezes você acabou de cometer algo tão terrível e alguém te lança uma palavra de amor, alguém te lança... Ontem ainda eu ouvi a respeito disso. Muitas vezes a gente quer pegar e quer arrancar o joio já do coração da pessoa e quer... Não, o joio e o trigo vão crescendo junto, vai chegar uma hora que vai haver uma separação natural, que o próprio Deus vai separar o joio do trigo. Então é um bálsamo de paz que dá à pessoa oportunidade de ela conseguir enxergar as suas falhas e romper com essas falhas, de conseguir enxergar as falhas do seu caráter e romper e ser transformado. Por isso é tão necessário que nós sejamos tolerantes, que nós sejamos pacientes. E às vezes até eu acho engraçado quando eu vejo as pessoas orando assim, né? Senhor, dai-me paciência, principalmente as mamães, né? Elas ficam desesperadas, as esposas. Oh, Senhor, dai-me paciência. Sabe qual é a escola da paciência? A dificuldade. A escola da paciência é a dificuldade, é a circunstância adversa, são as pessoas intragáveis, são as pessoas resistentes, são as situações implacáveis. Mas quando eu entendo a tolerância de Deus para comigo, eu vou empreender isso do meu interior e lançar sobre a vida de outras pessoas. Então, meu querido, e lá no 14:12, né, a palavra diz assim, ó, portanto... deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu não posso chegar e julgar as pessoas e lançar um veredito contra elas. Eu não tenho esse poder. Somente o Senhor o tem. E a tolerância, sabe o que é tremendo? Quando você está discipulando alguém e você consegue chegar num lugar de ver a transformação de Deus na vida dessa pessoa. E às vezes, quem sabe, vocês vão sentar e até vão dar risada, discípulo e discipulador, e vão dizer assim, poxa, tu era ruinzinha, hein? Oh, como tu me deste sua dor, que dificuldade, mas valeu a pena, porque hoje você está aqui firme, forte. Eu congrego ali no Ministério Mevan e eu admiro muito o pastor Luiz Hermínio, o pastor Júnior, o pastor Ulisses, e eles não eram fáceis não, e tem algumas pessoas, e eu queria mandar um abraço muito especial para a pastora Iraci, a minha pastora, e ela teve que ter muita tolerância, mas muita tolerância com o pastor Luiz, com o Luiz Hermínio, para que hoje o Luiz Hermínio pudesse ser esse homem que é uma referência no mundo todo, mas alguém teve que ser tolerante e muito tolerante com ele, para que ele pudesse avançar e vencer as áreas do caráter que o limitavam. Então, meu querido, eu quero orar por você. E a gente vai orar hoje e eu fico imaginando algumas pessoas, né? Não ora por mim, não, porque eu não quero passar por mais problema, por mais dificuldade, mais do que eu já tenho passado com essa bênção do meu lado. Mas olhe com os olhos de Jesus e faça essa pergunta hoje. Vamos fazer essa oração. Jesus, o que tu farias no meu lugar? O que tu farias nessa situação? E você vai se surpreender com a resposta. Vamos orar. Deus... Pai, é até um pouco engraçado nós orarmos isso nesta manhã, neste dia em que nós estamos juntos aqui no Devocional Intimidade. Pai, porque nós às vezes somos tão tolerantes conosco, mas tão implacáveis com as outras pessoas. E nós sabemos, a tua palavra é clara quando diz, suportai-vos. Às vezes quando chega aquela situação em que a gente pensa que não vai aguentar, não existem argumentos contra a palavra diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Então nos habilita no amor, nos habilita na tolerância, Deus, nos habilita na paciência, para irmos além das nossas limitações
em nós e com aqueles que o Senhor tem colocado, Senhor Jesus, para serem amados, serem discipulados, serem ministrados através das nossas vidas. Deus, eu quero orar por todos os discipuladores, pastores, mestres, Senhor Jesus, professores de escola dominical, Senhor, professores de escolas, Deus, aquelas pessoas que são separadas para ensinar, separadas para discipular, Senhor Jesus Cristo, dá tolerância, declara, Senhor, essa tolerância que é um bálsamo de paz nelas e através delas. Nos faz lembrar, Senhor, o quanto Tu tens sido tolerante conosco, o quanto o Senhor não tem colocado os panos quentes sobre o nosso pecado, não, mas o Senhor tem tido paciência e muita paciência com a gente. Então, Senhor, declaramos uma porção dobrada de tolerância, de paciência sobre todos os que estão conosco, Pai, e que nós possamos viver, Senhor, ensinando, amando e conduzindo as pessoas ao reino do Filho do Seu amor, um reino que não terá fim. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Muita paciência, minha amiga, meu amigo. Muita tolerância. Mas vai valer a pena. Como aquela canção do Livres para Adorar, né? Vai valer a pena. É desse jeito mesmo. Vai valer a pena você empreender amor sobre a vida das pessoas, sobre esse filho que está te dando maior dor de cabeça. Ele foi o presente que Deus te deu. Continue amando, seja firme, eduque com amor, mas seja tolerante, porque o Senhor Jesus vai transformar a vida dele. Eu libero essa palavra nesse dia, em nome de Jesus. Meus amados, que o seu final de semana seja especial. Manuela da Picucha, ó. Beijo, minha amada, você que está passando ali pela rodovia Antônio Raio, dá uma paradinha na Picucha Modas, porque você vai se surpreender. Hoje eu estou usando esse look mais romântico, assim, né? Mais menina, aos alto dos meus 40 anos, consegui ficar com um lookinho de menina. Então, procure lá na Picucha Modas. E também esse sapato lindo que eu estou usando aqui, você encontra lá na Divina Calçados, da minha querida, amicíssima Sandra, que desde o comecinho do Devocional Intimidade está aqui conosco, sempre calçando os nossos pés com muita classe e com muita elegância, e vai calçar os seus pés também, do papai, da mamãe. Agora também tem a linha infantil, sapatos lindíssimos, bolsas, acessórios, livraria evangélica, ufa, quanta coisa lá na Divina Calçados. Gente, que o amor de Deus cubra seu coração, que a graça do Senhor resplandeça sobre a sua vida. Tchau! Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, desesperado.